Agora estudar mais um descritor de matemática do PROEB. Hoje nós estaremos vendo o descritor 28. O descritor 28 do PROEB fala utilizar o cálculo da medida de perímetro de uma figura bidimensional ou tridimensional na resolução dos problemas. A diferença é que no ensino fundamental ele fala bidimensional e no ensino médio ele cita tridimensional. É só a diferença dos escritores 28. Então, o que é perímetro? Perímetro, quando a gente fala em perímetro, a gente fala assim, perímetro urbano, quer dizer, aquele contorno em volta da cidade, né? Então, perímetro é uma palavra que geralmente a gente usa para delimitar, para colocar limites em uma determinada área. E na matemática não é diferente. Então, a gente usa perímetro como a medida da soma dos comprimentos do contorno da figura. Então, por exemplo, eu tenho aqui um triângulo. Então, eu vou contornar esse triângulo, eu vou ter aqui, ó, 4 metros, mais 4 metros, mais 4 metros. Então, o perímetro do triângulo é a soma, na matemática a gente pode dizer que é a soma dos lados que contorna a figura, é a linha que soma tudo. Então, no caso desse triângulo, nós temos 12 metros de perímetro. Vamos então agora ver num quadrilátero, nesse retângulo. Esse retângulo ele tem 3 metros por 5 metros. Bom, está indicando aí que é um retângulo, então o perímetro vai ser a soma dos lados. O perímetro vai ser 3, aí eu tenho aqui mais 5. Quando esse outro lado aqui, gente, se é um retângulo, se aqui é 3, aqui também vai ser 3. Então, vamos lá, mais 5. Então, aqui vai ser mais 3. E aqui embaixo, se aqui em cima é 5, aqui embaixo também vai ser 5. Somando aí, eu vou ter que o perímetro vai ser 3 mais 5, mais 3 mais 5, dá 16. Então, vai ser 16 metros. O perímetro é sempre, você sempre vai ter uma unidade de medida de comprimento para o perímetro. Se está indicado metro, é metro. Agora aqui, e se eu tiver uma circunferência? A circunferência, eu não coloquei aqui metro, centímetro, mas de raio 2 unidades. Então, o perímetro vai ser o quê? Vai ser essa linha que contorna a circunferência. Se o raio dela é 2 metros, essa circunferência, o comprimento da circunferência vai ser o perímetro da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então, como o raio é 2, eu vou substituir o raio aqui por 2, vou achar que o perímetro é 2π vezes 2. Então, o perímetro vai ser 4π unidades. Se precisar fazer a conversão, você pode considerar o π 3,14. Se for uma questão aberta, não estiver considerando o π, se for uma questão aberta, você pode deixar π, né? Conforme, geralmente, as provas de PROEB e SAEB, elas são de múltipla escolhas, então provavelmente vai estar com π. Se não tiver, você só multiplica 4 por 3,14. Agora, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui um pentágono regular, porque ele tem todos os lados iguais, cada lado valendo uma unidade. Então, nesse caso, posso simplesmente multiplicar, são 5 lados, eu posso achar o perímetro do pentágono, multiplicando 5 por 1, vou achar que o perímetro é 5 unidades. Vamos ver um exemplo, então? Aqui, ó, um exemplo. Na figura ABHI, então eu tenho aqui, ó, ABHI é um retângulo com dimensões 15 por 35. Então, está indicado na figura aqui, 15 por 35. BDFH, aqui, ó,
esse quadrado aqui, ó, BDFH, é um quadrado e os triângulos BCD, DEF e FGH são equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, se aqui o quadrado, se aqui é 15, aqui também vai ser, se aqui é 35, aqui também vai ser 35. Se aqui é 15, aqui também vai ser 15. Como é um quadrado, todos os lados dele, triângulos equiláteros, então, todos os lados do quadrado, se é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, todos os lados são 15. Se o triângulo é equilátero, equilátero quer dizer todos os lados iguais, então, cada ladinho aqui vale 15 centímetros também. Então, ele pergunta o perímetro do polígono em centímetros mede. Então, ele quer o quê? Ele quer o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da figura. Olha bem, eu tenho 35 aqui, 35 aqui. Eu tenho duas medidas de 35, né? Mas eu tenho 7 medidas de 15 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso fazer direto aqui. 2 vezes 35, mais 7 vezes 15. Fazendo essa continha aí, 2 vezes 35 é 70, 7 vezes 15, 105. Somando os dois, eu acho que o perímetro é 175. 175 o quê? Centímetros, porque todas as unidades estão em centímetro. Então, é só dar a resposta. Ele está pedindo em centímetros. Está aí, 175 centímetros. Vamos ver um outro exemplo? A seguir está uma representação do terreno de Jorge. As medidas de cada um dos lados do quadriculado é de 1 metro. Então, quer dizer, cada cantinho aqui, ó, é 1 metro. Então, eu tenho 3 perguntas aqui. Qual é o perímetro do terreno de Jorge? Então, primeira coisa, eu vou olhar o terreno. O terreno é toda a área quadriculada. Então, aqui, ó, eu tenho quantos quadradinhos? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 metros aqui. E de cá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui é 10, aqui também é 10, aqui é 8, aqui também vai ser 8. Então, qual que é o perímetro? Eu vou somar 8 mais 10 mais 8 mais 10. Eu vou ter, então, que o perímetro é 36 metros. Depois ele pergunta, qual o cômodo da casa com o maior perímetro e qual é seu valor? Então, qual que é o maior perímetro aqui? Dá fácil para a gente ver que é a sala, gente. Olha aqui. E quanto que ele tem de perímetro? Então, vamos contar? Então, aqui é a sala. E vamos contar aqui, então, quanto que ele tem. 3 aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5 aqui, mais 3 e mais 5. Então, eu tenho o perímetro de 16 metros. Existe cômodos com o mesmo perímetro? Se sim, quais são e qual a medida do perímetro? Então, aqui, ó, vamos começar aqui. Os quartos, eles parecem ter o mesmo tamanho, só foram rotacionados, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, o quarto aqui, cor de maravilha, aqui, ó, meio rosa choque, tem 3, 2, 3, 2, 3, 5, 8, 10. O outro quarto, 2, 3, 5, com 2, 7, com 3, 10. Então, os quartos têm o mesmo perímetro. Mas é só o quarto. Vamos ver. O banheiro, 2, 4, 6, 8. Não tem o mesmo tanto.
O corredor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O corredor também tem 10. Não parece, parece que a área dele é bem menor, mas o perímetro é o mesmo. A cozinha, vamos começar aqui de baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A cozinha também. Então, qual que é a resposta? Quase todos os cômodos aí têm 10 metros de perímetro. Só o banheiro que não. Então, a resposta é sim. Os quartos, a cozinha e o corredor possuem 10 metros de perímetro cada. Uma figura plana que tem perímetro? Não, a gente tem perímetro de poliedros também. Então, só para a gente lembrar, o que é um poliedro? Poliedros são figuras espaciais, são sólidos geométricos e esses sólidos, ele tem partes, né? Eu tenho os prismas e tenho as pirâmides como poliedros. Corpo redondo tem perímetro também? Tem também, mas é bem mais raro de aparecer. Então, aqui, ó, vamos ver as partes, os elementos do poliedro. Eu tenho aqui, ó, as faces, arestas e vértices. Então, aqui, ó, faces são os polígonos que formam a figura. Arestas são as linhas que unem as faces. E vértice são os pontos de união das arestas. Agora, o que seria o perímetro de um poliedro? O perímetro do poliedro vai ser o quê? Vai ser a soma de todas as suas arestas. Vamos ver uns exemplos, então? Vamos ver um exemplo em forma de problema? Primeiro exemplo, a gente tem aí a pirâmide do Louvre é uma estrutura piramidal em vidro e metal, sendo que essa pirâmide de base quadrada, importante essa informação, tem suas bases medindo 35 metros, vamos destacar aqui, e suas arestas laterais das faces triangulares medindo 53 metros. Em certa ocasião festiva, decidiram contornar suas arestas todas com uma fita de LED. Quanto dessa fita foi necessário para contornar todas as arestas da pirâmide? Então, eles quiseram iluminar todas as arestas da pirâmide. Vamos pegar uma pirâmide aqui, né? Então, a informação que ele deu ali é que a base mede 35 cada lado, se ela é quadrada, todos os lados da base aqui medem 35. E ele, então, o perímetro aqui, que é o que eu preciso saber, a quantidade de fita que ele precisa. Então, aqui, ó, aqui embaixo ele vai precisar de 4 vezes 35. Mas ele dá a informação aqui que as arestas laterais aqui, ó, cada uma dessas 4 arestas medem 53 centímetros. Então, somado esses 4 vezes 35, eu tenho que colocar 4 vezes 53. Então, agora fazendo continha, 4 vezes 35, 140, 4 vezes 53, 212. Juntando tudo, eu acho que o perímetro, que é o que eu preciso, é 352 metros. Segundo exemplo, uma caixa em forma de prisma hexagonal será usada como embalagem para garrafas de vinho. Elas têm como base um polígono regular de 10 centímetros de lado e altura de 30 centímetros. O responsável pela embalagem resolveu colocar reforços em todas as arestas com uma fita decorativa. Qual a medida necessária dessa fita para que todas as arestas sejam reforçadas? Então, vamos entender o que a gente está querendo aqui. Eu tenho uma caixa em forma de um prisma hexagonal.
que é um prisma hexagonal? Vamos pôr um desenho de um prisma hexagonal aqui? É um prisma, vamos lembrar o que é um prisma. Prisma ele tem duas bases iguais. Se ele é hexagonal, essas bases ela tem forma de um hexágono. Hexágono é aquele polígono com 6 lados. E as laterais do prisma são retângulos. Então, aí nosso prisma hexagonal. Então, vamos lá. Ele é regular. Se ele é um polígono regular, quer dizer que cada um desses lados aqui, ó, dessas arestas das bases, tem o mesmo tamanho. E ele fala que essas arestas têm 10 centímetros. Então, cada ladinho desse tem 10 centímetros de lado. E a altura de 30 centímetros. Então, a altura aqui, ó, ela é de 30 centímetros. O responsável pela embalagem resolveu colocar reforço em todas as arestas com fita decorativa. Qual a medida necessária dessa fita para que todas as arestas sejam reforçadas? Então, eu estou falando aqui de quê? Eu estou falando aqui para todas as arestas, eu quero uma medida da fita, eu estou falando em perímetro do prisma hexagonal, desse prisma hexagonal. Então, o perímetro aqui, ó, eu tenho 6 arestas com 30 centímetros. E quantas arestas eu tenho de 10 centímetros? Eu tenho 6 aqui em cima, mais 6 lá embaixo. Então, eu tenho 12 arestas de 10 centímetros. Agora é só fazer a conta. Então, eu vou ter 180, 6 vezes 30, 180, mais 12 vezes 10, 120. Então, o perímetro vai ser 300 centímetros. Então, ele vai precisar de 300 centímetros de fita para contornar reforçar toda essa caixa. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o cálculo de perímetro, tanto em figura bidimensional quanto em figura tridimensional. Até o próximo!